Bem, hoje eu gostaria de comentar e pedir, inclusive, para aquelas pessoas que têm alguma situação muito inconveniente em relação à hiperidrose para se manifestar abaixo. E eu vou contar alguns casos que eu identifiquei em alguns pacientes e que em muitas situações, como se elas não fossem trágicas, elas seriam cômicas. E que talvez até alguns pacientes aí Brasil afora tenham sentido situações bem similares. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu operei um paciente e que ele tinha a hiperidrose palmar acentuada, ele pingava nas mãos, e ele trabalhava como desenhista profissional. Ele desenhava em charges, em nanquim. E aí ele borrava tudo, ele só conseguia, tentou uma época desenhar com aquelas luvas de procedimento médico normalmente, que são luvas curtas, e aí desenhava um pouco, só que no meio do desenho às vezes a luva enchia d'água e de suor, e no meio do desenho que ele borrava no nanquinho e perdia o desenho pela metade. Então ele frequentemente utilizava para poder trabalhar aquelas luvas de lava-louça grandes, e aquilo é muito grossa, perdia o tato, tá? Depois que ele operou ele ficou super feliz. Uma outra situação que eu me lembro de ter sido bem inusitada era de um paciente que trabalhava no TJDF, aqui no tribunal, numa época já há bastante tempo em que não era, todos os processos eram eletrônicos, era muito processo em papel, e ele falava que teve várias reclamações de juristas ali, de juiz e tal, por conta dele danificar processo quando ele pegava o processo com a mão molhada e aí borrava tudo, o juiz ou o pessoal do processo tinha que fazer novo papel lá para poder corrigir aquilo. Em relação a mulheres, teve uma paciente uma vez que ela tinha dificuldade, ela não conseguia passar na prova do Detran para poder tirar a carteira, porque ela ficava super nervosa na hora e ela escorregava a mão. Ela disse que chegava a molhar embaixo nas coxas de tanto suava nas mãos e às vezes escorregava na hora de fazer uma curva, na hora de fazer uma baliza, e tinha dificuldade de passar na prova do Detran. Engraçado, uma paciente uma vez, e ela dizendo que ela estava num salão, na pedicure, fazendo os pés. E aí, de repente, a moça que estava fazendo a unha dela olhou para o teto e falou: "Uai, tá goteirando aqui?" Aí ela fechou aqui a mão na hora, porque era da axila, que ela pingava na axila e pingou no chão, do lado da mulher, ela achando que pudesse. Então, assim, quando a gente fala de hiperidrose, são situações das mais variadas possíveis. E a gente percebe, por incrível que pareça, que quanto mais velho o paciente quando a gente opera ele, mais feliz ele fica com a cirurgia, porque ele sofreu muito, passou por várias situações ao longo da vida, e ele sempre fica com aquela ideia: por que eu não operei antes, né? Então, assim, eu até gostaria de saber de vocês, caso tenha alguma coisa que queiram compartilhar conosco dessas eventualidades, seria bastante interessante. Obrigado, um grande abraço.